E aí, gente, tudo bem? Aqui é Humberto, organizador licenciado e curador do TEDx Blumenau, para mais um episódio do Sobre Grandes Conversas. Hoje é um episódio muito especial. Estou aqui com o Gui, que foi parte crucial do início do TEDx Blumenau, para a gente conversar um pouco sobre como começou esse movimento incrível na cidade. Gui, para a gente começar, então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho o que você anda fazendo hoje, seus projetos e tudo mais. Vamos lá. Bom, meu nome é Guilherme Hack, fiz parte dessa fundação aí do TEDx Blumenau, se é que dá para chamar de fundação, né? Eu fiquei relativamente pouco tempo em relação ao tempo de existência do TEDx Blumenau hoje, assim. Então, o meu tempo de existência dentro do TEDx foi aí cerca de 3 anos, acho que foi, assim. Do momento em que a gente recebeu a licença até o momento em que eu saí. E depois do TEDx, né, ou até durante o TEDx, eu já trabalhava com comunicação, com marca e com design. E hoje eu trabalho com isso, tenho uma empresa que trabalha com design estratégico. E estou no mercado aí cerca de 7 anos, assim, mas sempre penso sobre como o TEDx Blumenau foi parte fundamental desse meu início de carreira, inclusive do que eu faço até hoje, das conexões que eu mantenho até hoje, das pessoas que fazem parte da minha vida profissional até hoje, inclusive nesse próprio espaço que a gente está gravando tem a ver com isso, assim. Então, acho que de forma geral é isso. Quando o TEDx Blumenau começou, eu já contei essa história 1 milhão de vezes, muita gente, mas pouca gente sabe que existe um processo de licenciamento, né, que se passa para conseguir uma licença para fazer o evento. E acho que as pessoas já ouviram muito eu falar sobre como a gente conseguiu a licença, mas eu queria ouvir de ti, assim, como é que foi esse processo para ti e o que te fez ter vontade de trazer o TEDx para a cidade? Legal, acho que essa é uma história que ela é difícil de ser contada sozinha, assim, né? Quando a gente fala sobre ela, acho que é uma história que eu e o Humberto, a gente divide todos os pontos, praticamente, dela, assim. Mas eu me recordo bastante na época, assim, de estar recém-formado, de ter um pedido de demissão muito recente, de uma empresa que eu tinha um emprego bem com uma possibilidade de estabilidade alta, assim. E esse momento em que eu pessoalmente, né, tomei essas escolhas, assim, estava passando por esse momento de vida, tinha acabado de sair dessa época de universidade, assim, onde participei de centro acadêmico e tal, e a gente tinha uma conexão já dessa época da universidade, por conta do CAL, que era o Centro Acadêmico de Comunicação, aqui, né, da Faculdade de Comunicação da FURB. E a gente se encontrou, acho que algumas vezes, eu lembro, assim, de um momento muito especial que a gente se encontrou num café, assim, e falou sobre esses planos, sobre, vamos fazer alguma coisa diferente, a gente tem que fazer alguma coisa de movimentar. E um belo dia o Humberto, assim, e o TEDx? E aí a gente acho que nem sabia direito o que era, assim. Mas conectando com essa história do centro acadêmico, a gente, há uns 2 anos antes desse momento, talvez, uns 2 anos, acho que foi. Uns 2 anos antes desse momento do café, a gente tinha ido buscar um palestrante no aeroporto, e na volta com ele falou pra gente de um evento que ele organizava, que era o TEDx São Paulo. E era São Paulo. TEDx Campus, acho que é. TEDx São Paulo Campus? Ou TEDx... Não, TEDx Campus, do Franzolin. Isso. O Alexandre Franzolin, que ele nos contou sobre isso, assim, e eu acho que ali foi um momento que plantou uma semente na nossa cabeça do tipo assim, cara, essas coisas são possíveis, assim. E aí acho que a gente estava nesse momento profissional, o meu momento profissional acho que inclusive era muito parecido com o teu. Sim. Eu lembro de que tu estava saindo da presidência da ESEC, que é uma outra organização que trabalha voluntário, assim. Tava terminando, eu acho que é o seu mandato ali, né? E eu não entendia lufas o que era a ESEC, assim, e o Humberto foi a pessoa que me provocou a entrada no centro acadêmico, me provocou a entrada na ESEC e foi a pessoa que deu o gatilho inicial ali do TEDx, né? Então, eu até tava revisitando essas memórias, assim, e eu sinto que, na época, assim, qualquer empurrão bastava pra mim, assim. Qualquer um que chegava e falava assim, cara, vamos lá fazer tal coisa, eu ia. Assim. Então, eu tava num momento de abrir portas, assim, de tentar coisas profissionalmente, pessoalmente, assim. E lembro muito desse café em que a gente decidiu do tipo, então vamos fazer essa inscrição, vamos ver o que é. Mas na época a gente nem chegou a pedir ajuda pro Alexandre, a gente abriu ali o site, começou a conversar e o Humberto ia montando a inscrição ao longo da nossa conversa, assim. E a história desse começo acho que tem a ver com
uma resiliência grande de conseguir a primeira licença, assim. Porque a gente tentou uma vez, não foi aprovado, tentou outra vez, não foi aprovado. E aí acho que na terceira tentativa a gente realmente queria daí. A primeira vez acho que foi muito um lance assim, vamos tentar aqui. E a gente tinha alguns trabalhos, né, juntos também, assim, na época a gente atendia alguns clientes juntos. E aí acho que essa segunda vez quando não foi aprovado e quando a gente partiu para a terceira tentativa foi muito um lance de, agora virou um lance meio pessoal até. Sei. E aí a gente, lembro que a gente marcou uma conversa com o Alexandre, né, você trocou uma ideia com ele, a gente trocou uma ideia com alguém do próprio TEDx. A gente começou com a Natália, que era embaixadora na época também. E a terceira inscrição, ela foi uma inscrição, assim, que eu lembro que a gente se dedicou muito para ela. Assim. A gente, tipo, realmente entendeu o que era e que foi o Conexões que Quebram o Paradigma. Né? Então, quando a gente chegou, acho que nesse tema, quando a gente entendeu o que a gente queria trazer, entendeu, então, a intenção por trás, assim, que eu acho que na época a gente tinha muito um espírito de, sei lá, do impacto mesmo, assim. Tipo, as organizações que a gente fazia parte na época, assim, seja o Centro Acadêmico ou a IESEC, na época, e aí eu também entrei na IESEC nessa época, acho que se falava muito sobre impacto, se falava muito sobre liderança, e aí aconteceu, assim, né? Então, quando a gente submeteu ali a inscrição, teve esse momento de a gente receber depois a notícia, daí essa é uma outra história, assim. Mas eu acho que a iniciativa de querer fazer o TEDx, no primeiro momento, ela até passa por uma certa inocência, assim, eu diria. Né? Sim. De tipo, a gente não sabia direito o que a gente estava fazendo. E eu acho que para as pessoas, na época, era muito estranho tu se aplicar para uma coisa que tu não ganharia dinheiro, assim, né? Que a gente sabia que o TEDx ele era um trabalho voluntário, assim, mas era a iniciativa de fazer algo acontecer no ambiente onde a gente estava, assim. E aí acho que essa iniciativa, ela passava por essa inocência, mas ela também passava por uma eu não chamaria isso de ideologia, mas eu chamaria de uma vontade, assim, um tesão mesmo, uma coragem de querer fazer algo diferente para nossa realidade, mas que não fosse só pra gente, assim, né? Então, acho que foi muito disso, assim. Eu gosto muito. Hoje acho que é mais fácil perceber que eu falo que o TEDx é um evento feito pela cidade e pra cidade. E eu lembro muito daquela época como se fosse a gente escolhendo o próximo trabalho voluntário, não só isso, mas também, mas de certa forma a próxima ferramenta, a próxima grande coisa que a gente poderia causar impacto. Acho que essa é uma expressão incrível para isso, assim. E aí, né, negado 2 vezes, virou realmente pessoal pra mim também, falando, cara, a gente vai conseguir de qualquer jeito agora, sabe? E aí deu certo, e eu lembro que foi um momento muito legal, porque quando a gente divulgou isso pela primeira vez, a gente já tinha equipe, né, a gente convidou uma galera, que acho que é uma história que a gente vale compartilhar também. E eu lembro que a gente fez um post na época no Facebook, e gerou uma comoção muito, muito genuína nas pessoas, assim, caramba, vai ter um TEDx em Blumenau, olha que legal, olha que foda que eles conseguiram trazer, assim. Então eu vejo muito como a ferramenta que a gente teve acesso para continuar causando impacto na cidade, sabe? Eu acho que ela partiu muito dessa vontade de continuar fazendo algo que importe onde a gente estava inserido, sabe? Eu até acho, assim, eu acho que foi talvez uma sequência mais lógica do que a gente sentia, talvez até mais no centro acadêmico do que na própria IESEC, assim. Sim. A IESEC, ela tinha essa coisa mais global e mais individual, ao mesmo tempo que você tinha um âmbito, né? Sim. E já estava estruturado, né? Já existia, assim. Isso. O TEDx, ele tinha essa cara, assim, um pouco mais clean slate, assim, né? Do tipo, cara, parece que é um quadro em branco aqui que tem uma série de regras, assim. Quando a gente recebeu isso pela primeira vez, deu uma apertada, assim, do tipo, caraca, o buraco é mais embaixo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, tipo, tá, mas aqui dentro existem muitas possibilidades, a gente pode fazer muita coisa. Tanto que essa história da equipe, acho que é isso, assim, né? Primeira coisa que a gente fez depois de ganhar a licença foi beleza, a gente tava falando sobre isso agora, né? A gente foi contar pra uma pessoa em especial e tomar uma cerveja pra, tipo assim, pô, a gente conseguiu, deu certo. Mas acho que a atividade operacional, a primeira coisa que a gente fez foi, cada um fez uma lista das pessoas que queria junto pra trabalhar. Muitas pessoas eram as mesmas, mas eu acho que, tipo, é uma característica, assim, desde o início, que eu acho que ela se permanece muito forte na cultura do TEDx Blumenau até hoje, que eu vejo que existe uma cultura própria do evento dessa cidade aqui, que
tipo, ele nunca foi de uma pessoa ou de duas pessoas, ele sempre iniciou já de forma muito colaborativa, com muita gente dando opinião. E aí eu acho que isso é uma coisa bem difícil de largar, assim. Tipo assim, é muito difícil de tu soltar e não ter mais isso na tua vida, assim, porque é muito bom, né? Então eu acho que era algo parecido que a gente sentia nesses outros lugares e a gente, tipo, naturalmente trouxe pra cá. Então eu acho que isso foi muito especial. Assim. Não, inclusive, muita gente que já havia desenvolvido projetos com a gente, seja profissional, seja na ISEG, seja no centro acadêmico, acabou fazendo parte daquela primeira leva de pessoas da equipe, né? Lembro que a gente abriu o formulário para, enfim, qualquer pessoa da cidade que quisesse estar junto com a gente, para também estourar um pouco aquela bolha inicial, mas era uma equipe formada de amigos, de conhecidos, né? Basicamente isso, né? Basicamente isso, acho que eu lembro desse momento, assim, que a gente reuniu as pessoas e a gente não contou pra ela o que era. A gente mandou, tipo, uma mensagem, assim, e falou, cara, quero te convidar pra fazer uma coisa especial, no domingo você vai em tal lugar que eu vou te explicar o que é. E as pessoas foram. Então, tipo assim, ali já era um indício de que ia ser algo diferente, né? Então, foi realmente, assim, algo que acho que mudou a vida e muda a vida de quem participa até hoje, assim. A minha vida foi totalmente transformada por conta do TEDx Blumenau. Não há dúvidas disso, não tenho, tipo, será que foi tanto assim? Não foi. E eu acho que qualquer pessoa que entra hoje como voluntário, isso eu tô falando como voluntário, né? As pessoas que falam, óbvio, assim, acho que existe um grande potencial, assim, de espalhar uma ideia, uma mensagem, mas as pessoas que participam, elas sentem algo que quem fala, se a pessoa não se envolve, ela não sente isso, assim. Então, que eu acho que é a característica do trabalho voluntário que é de impacto, assim. Quando você se dedica, você acaba, no final das contas, obtendo mais coisas para ti do que para as pessoas para quem tu tá somando algo aí, assim. E acho que quem entende isso, o trabalho voluntário, por exemplo, ele tá na minha vida hoje ainda, de formas diferentes, mas ele ainda persiste, assim, seja nos trabalhos que a gente faz como empresa, que existem, né, trabalhos voluntários associados a isso, mas eu acho que, tipo, é uma coisa que eu levei do TEDx e algo que antes do TEDx eu não tinha. E ele é muito mais do que um evento em que as pessoas sobem no palco e falam. Tipo, muita gente vai resumir ele a isso, né, as pessoas que assistem vão resumir ele a isso, mas eu acho que desde o início, acho que a gente não quis fazer nesse formato. E aí, acho que aqui tá uma outra coisa que eu acho que quando a gente recebeu as regras lá, o PDF de regras do TEDx, e aí a gente viu o que era possível e a gente pesquisava, acho que era muito curioso, a gente era muito curioso na época também, então a gente viu que era possível e daí, cara, é possível fazer esse tipo de evento, então a gente vai fazer esse tipo de evento, vai fazer o melhor evento que a gente conseguir, assim. E acho que isso também foi bem diferente na época, assim, né? A gente se desafiar, assim. E aí saber que em poucas pessoas isso não seria possível, né? Desde o início. Ter, tipo, um time que acho que logo de começo ele tinha aí 40. Eu ia falar umas 20, mas tinha 40. Tinha 40 pessoas já de saída. Não lembrava, assim, exato. Então, tipo, é muita gente, né? Envolvida pra fazer uma coisa acontecer. Assim. Historicamente, o TEDx Blumenau trabalha com um time grande, né? Eu gosto de trabalhar com times grandes, você também gosta, desde sempre a gente tinha isso, e acho que isso acabou se traduzindo no TEDx, né? Hoje, se a gente for pensar, a gente até tentou esboçar essa conta, assim, mas acho que são tranquilamente mais de 200 pessoas que já passaram pelo time de alguma maneira, ou saem e voltam diretamente, exato. E eu acho que, até conversando sobre isso, Gui, tem um ponto que eu lembro que foi muito marcante e, para mim, muito surpreendente na época, que foi a tua saída. Né? Eu lembro vividamente do nosso café, numa sexta-tarde, onde você falou isso, mas eu acho que a gente nunca conseguiu conversar tanto disso, e claro, faz muito tempo também. Então eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi esse processo, essa decisão de sair. Eu acho que ela deu o tom para muitas coisas e para muitos olhares que o TEDx tem hoje sobre renovação de equipe, sobre desenvolvimento. Acho que começou ali, porque acho que, pelo menos para mim, a gente era algo fechado e ali eu praticamente comecei a entender que era para ser algo muito mais maleável e que era natural uma rotatividade, mas eu lembro que foi um momento canônico, assim. Então eu queria ouvir do teu lado, assim, como foi essa decisão, por quê e tudo mais. Sim. Eu acho que, assim, de forma mais filosófica, as coisas elas têm um fim, assim. Então, tipo, lidar com esse fim é sempre muito difícil. E eu lembro bastante, assim, de quando a gente entregou o primeiro TEDx, que a gente passou 1 ano organizando, né? Então, de 2014 para 2015, a gente ficou literalmente pouco menos, não deu 1 ano exatamente. Deu quase 1 ano.
porque a licença, a gente estava conversando sobre isso, ela aconteceu no finalzinho, na metade de fevereiro ali. Isso. O primeiro evento foi dia 1º, Primeiro de fevereiro. 1º de fevereiro de 2015. E aí a gente logo conseguiu a licença para o segundo, então a gente fez o segundo. Nesse meio tempo teve um salão no meio. Isso. E teve o Global antes de todos, né? Que foi no teatro. No cinema. No cinema. E eu, pessoalmente, eu tava num momento de vida, assim, em que eu precisava focar a minha atenção em certas coisas, né? Então, tipo assim, era um momento profissional em que eu precisava dedicar uma energia. O TEDx, eu lembro, assim, bastante de uma conversa comercial que eu tive uma vez, em que a pessoa me perguntou assim, mas por que vocês fazem o TEDx? E aí eu lembro que eu respondi meio que na lata, assim, sem pensar pra pessoa assim, cara, o trabalho aqui ele dá o dinheiro, mas o TEDx ele mantém a gente vivo, assim, mantém a equipe ativa, né? Dá uma vitalidade pra todo mundo que se envolve, assim. E eu me questionei muito sobre perder isso, assim, tipo, sobre perder essa vitalidade. Eu achava que eu ia tirar uma coisa da minha vida, assim, e eu sabia que a partir do momento que eu saísse do TEDx, eu ia perder relações que eu construí dentro do TEDx, eu ia perder aquele início de algo que a gente tinha construído juntos, assim, e acho que existia uma visão compartilhada do que ele significava. A gente conseguiu implementar essa visão, então, tipo assim, pensar algo, né, planejar algo e implementar isso é muito difícil na vida, fazer várias coisas, assim, a gente conseguiu trazer isso pro evento, juntos, assim, com a equipe. E só que eu lembro que esse meu período, ele aconteceu junto com um período da própria ESEC de tomada de liderança dentro da organização. E aí essas duas coisas, elas foram tipo... Eu acho que eu tive um processo de autodesenvolvimento, assim, meio... Eu subi alguns níveis em pouco tempo, assim, no sentido do que eu era antes dessas coisas para o que eu me tornei em pouco tempo depois, assim. Então, em questão de responsabilidade, em questão do que eu entendia por liderança, em questão do que eu entendia sobre fazer um evento, né? Sobre o impacto que isso gera nas pessoas. E tem duas coisas que eu lembro dessa época, dessa tomada de decisão da minha saída do TEDx, que elas permanecem como algo que eu acredito até hoje, assim. Que liderança precisa ser compartilhada, né? Então, assim, essa sucessão de liderança, ela é muito bonita, assim, porque traz oxigena o negócio, assim, naturalmente. E não que eu achasse que a liderança geral do TEDx devesse mudar sempre, mas eu sabia que se nós dois ficássemos ali, naturalmente, nós dois ficaríamos ali quase que para sempre, assim. E aí eu entendi, assim, que cara, o Humberto, naquela época, ele tinha uma vitalidade muito forte em relação ao TEDx, e eu dividia isso, mas eu balançava, assim, do tipo assim, eu acho que a minha personalidade na época, ela mudou um pouco, mas eu gostava muito de começar coisas, né? Então, tipo, o TEDx, ele já estava começado, assim, ele já estava indo, assim, né? Então, esse lance de liderança compartilhada, eu acho que... Eu lembro do momento em que eu contei isso pra equipe, a gente estava numa reunião geral, na piscina, assim, tava todo mundo com os pés dentro da água, assim, tal, e eu falei sobre isso e as pessoas ficaram, tipo assim, mano, o que tu tá falando, assim, né? E eu acho que foi muito intencional, assim, não foi tipo, eu não tô conseguindo dar conta, ou eu não quero mais isso, foi tipo uma coisa que eu entendi que podia significar algo pra cultura do evento, ao mesmo tempo que é óbvio que eu senti perda, que eu senti, né, que seria legal continuar. E outra coisa que eu sempre acreditei foi sobre as vozes locais, assim. Então, eu lembro de, nesse meu momento de saída, eu puxar isso do tipo assim, a gente tem muitas vozes, né, que a gente bota em cima do palco do TEDx, mas a gente precisa trazer essas vozes locais. E isso, para mim, estava associado a oxigenar a equipe. Porque a gente só conseguiria, tipo, aumentar o nosso círculo de influência, assim, se a gente trouxesse pessoas diferentes do círculo de influência que já eram do nosso círculo, né? Sim. Então, acho que foi muito natural de entender que, primeira coisa, precisa ter uma pessoa muito diferente de mim para me substituir, né? E eu lembro muito de conversar com a Malu, né? Que eu considero ela uma pessoa muito diferente de mim. E outra coisa que eu acho que foi
trazer pessoas que a gente não conhecia, né? Daqui. E acho que hoje, talvez tem mais gente que você não conhecia fazendo parte da equipe atual do que gente que você conhecia de 10 anos atrás. Sem dúvida. Inclusive, o impacto nisso na tua vida acho que é incomensurável, usando a palavra do João Vitor. Hein? Mas acho que é isso, cara. Acho que, assim, foi uma decisão bem estranha na época. Acho que na época talvez foi muito mais emocional do que racional, mas eu sinto que o impacto gerado é da forma como tu falou, assim. Me considero responsável por isso? Óbvio que não. Eu acho que naturalmente isso aconteceria, né? Mas sinto que por um momento de vida aquilo era quase inevitável acontecer. Assim. Eu jamais imaginava que o TEDx ele ia chegar a 10 anos, assim, na época. Mas eu lembro que o Humberto sempre falava, eu vou fazer 10 edições. E 10 edições significava 10 anos, assim. Então, já deu check aí, né? E acho que é muito bonito ver a forma como continuou, assim. Tipo, acho que isso é um ponto muito relevante da continuidade. O Gui, depois que você saiu, você foi mestre de cerimônias e você é um atendi recorrente do evento, né? Qual que é a sensação de olhar de fora, de ver ele? Eu lembro de um momento muito específico, assim, que foi no evento pré-pandemia na Rivage, onde a gente virou o maior evento do estado, de você estar, tipo, muito emocionado na plateia e falar, cara, a gente sonhava com isso aqui 5 anos atrás, né? Qual que é a tua sensação de ir num evento hoje em dia do TEDx e lembrar de 10 anos atrás? Bom, a primeira coisa que me veio à cabeça é que é uma sensação de tranquilidade, né? Porque o evento versus estar como atendi são experiências completamente diferentes. Vocês já tiveram a grata experiência de ir num evento como atendi sem ser o TEDx Blumenau, né? Ou seja, de viver essa experiência. Porque quem nunca teve, tipo, é muito diferente, assim, né? Um evento TEDx, ele é transformador, acho que a equipe tem um termo pra isso, que é o porre de vida, né? Ele é muito transformador, assim, tipo, acho que não tem como você sair de um evento TEDx a mesma pessoa, assim, tipo, você vai sair se questionando, você vai sair com uma opinião muito forte em relação a algo, ou uma mudança de opinião em relação a algo. E eu lembro muito, assim, cara, de uma das primeiras palestras, eu não sei se foi a primeira agora, a memória falha, assim, do Ronan falando, foi a primeira, né? Foi o talk de abertura, assim, do primeiro evento do TEDx Blumenau. E essa palestra ali, ela foi, tipo assim, um lance de mudança de vida na minha história, assim. E acho que foi, tipo assim, eu lembro de assistir, mas eu não tenho certeza, assim, sabe? Talvez eu assisti o vídeo depois. Sim. E eu acho que essa experiência TEDx, ela é uma experiência que quem nunca viveu, quem nunca participou como atendi, cara, tá perdendo muito, assim, né? Porque é um lance de tomada de consciência sobre assuntos que talvez você não tenha uma noção muito clara, assim. É diferente da experiência de organização que você tá preocupado com a experiência das pessoas. Então, eu acho que é tão impactante assim, porque tem mais de 40 pessoas ali se preocupando com a experiência da pessoa que tá sentada assistindo, assim. Então, isso nunca fica evidente para quem tá assistindo. Por mais que no final do evento ali estejam 40 pessoas no palco tirando uma foto e realmente acho que quem nunca vai se surpreende, assim, porque as pessoas não têm essa noção. Além das pessoas que estão ali organizando no dia, tem as pessoas que estão organizando coisas para que as pessoas estejam ali assistindo, né? Tipo o que tá acontecendo aqui hoje. Sim. Então, existem pessoas que estão num domingo, depois das 2 da tarde, gravando um vídeo pra, tipo, estimular as pessoas a entenderem essa história e, captarem que, tipo, faz sentido, assim. E tudo isso é voluntário, assim. Então, eu acho que tem uma mensagem disso por trás que é uma ideia em si. Tipo, o TEDx, ele mudou, né? Esse mote agora não é mais sobre ideias que merecem ser compartilhadas. Agora, ideias mudam tudo. Ideias mudam tudo. E eu sinto que o TEDx Blumenau em si, ele é uma ideia. Tipo, ele é uma ideia que ela começa e termina todo ano, assim, né? Com várias, às vezes, outras ideias entre essa ideia mãe, assim. Mas é uma ideia que acontece todo ano. E, tipo, ela é muito forte. Talvez ela seja mais forte do que as próprias ideias que estejam ali em cima. Porque é uma montagem de um palco para que todas essas pessoas falem, assim. É muito interessante porque acho que as pessoas que participam do TEDx,
elas às vezes não têm a noção de que a escolha de fazer o evento nesse formato é da equipe, né? E não, tipo, não é uma regra ser feito nesse formato. Você poderia só chamar as pessoas, botar pra gravar e elas sentarem e assistirem, assim. Mas existe toda uma experiência, uma preocupação, inclusive daí com as próprias, uma curadoria, né? Que talvez seja uma das partes que ela é mais intensa em termos de compreender a tônica do evento. Então, tipo, ter um tema, essas falas se conectarem com esse tema, se conectarem com os atendis que vão estar ali assistindo, os atendis têm um perfil, enfim, fazer esse trabalho, ele é um trabalho, tipo, insano, assim. É engraçado você comentar sobre a falta da equipe, porque hoje, na equipe fixa, são 80 já. Eu lembro de um cliente virar pra mim e falar assim, vocês são maiores que muitas empresas da cidade. Eu falei, daí que me vê essa realização, assim, sabe? Gui, pra gente terminar, hoje olhando esses 10 anos de história do evento, mas também, acho que acima de tudo, essa tua temporada como co-organizador do evento, como que tu entende, ou olhando pra trás, como é que tu vê que isso se conecta com a tua vida hoje, com teus projetos hoje, com uma pessoa que o Gui virou 10 anos depois? Primeiro que é 10 anos, né? Não parece que foi 10 anos atrás isso, assim. E eu acho que isso é um ciclo, assim, né? Tipo assim, essa tua pergunta sobre a minha saída do TEDx na época, assim, eu lembro que os anos seguintes da minha saída foi um ano em que, talvez por eu ter entendido ou captado certas coisas que o próprio evento me trouxe sobre esse uso da minha energia em relação a algo, esses anos iniciais em que eu comecei uma empresa junto com outras pessoas, fazem 7 anos esse início de empresa, assim, os anos iniciais eles foram quase no formato do que eu aprendi a fazer no TEDx, assim. Então, é um foco, é uma energia vital dedicada a isso, assim. Eu sinto que essa foi uma coisa que o TEDx me entregou, que me levou profissionalmente, assim, me levou como pessoa. Eu acho que essa talvez é a coisa que pessoalmente mais me mudou, assim, o lance de trabalhar em equipe, né? De trabalhar não só em equipe, mas colaborativamente em equipe, que é uma coisa que faz parte da cultura do TEDx Blumenau. As decisões, elas são compartilhadas, existe uma tomada de decisão, mas a forma como se chega nas coisas, ela é compartilhada, e eu acho que isso tem um valor muito grande para qualquer pessoa que participa. Se você quer ter um papel de protagonismo, existe essa oportunidade. Se você quer ter um papel de coadjuvante, essa possibilidade de, tipo, super coadjuvante, essa possibilidade também existe. Apenas para você ter essa experiência de ser staff lá no dia, assim, de, tipo, participar da experiência das pessoas que estão lá assistindo, né? E eu sinto que eu entendi que eu não quero trabalhar com eventos. Não, brincadeira isso, mas toda vez que eu vou num evento, eu penso muito sobre as pessoas que organizaram aquilo, assim. Seja o evento que for, seja um evento menor ou um evento muito grande, eu penso, cara, deu trabalho fazer isso aqui. Tipo, eu sempre parabenizo pessoas que fazem eventos, assim. Então, acho que isso foi uma coisa que me mudou, assim, também, em relação a admirar as pessoas que entregam projetos que impactam, assim, né? que são rápidos, que eles são, tipo... A gente falava muito no primeiro TEDx sobre isso, assim, sobre o TEDx Blumenau. Ele primeiro foi no Teatro Carlos Gomes, e a gente falava sobre ele ser uma injeção de adrenalina, assim, né, no coração da cidade. E eu acho que todo evento TEDx é muito isso, assim, tipo, tu sai de lá com adrenalina muito alta, e eu sinto que o TEDx 10 anos atrás fez isso na minha vida, assim, tipo, fez isso comigo. Cara, eu conheci a minha noiva no TEDx, assim, né, então... eu e a Ana, a gente, tipo, criou um relacionamento por causa disso, assim, muito por conta de valores compartilhados, assim. Então, acho que as pessoas que estão no TEDx até hoje, acho que elas têm valores compartilhados, é o que mantém elas conectadas, né? E eu sinto que é quase como se você fosse... Pô, você quer conhecer alguém legal, alguém que tenha... alguém que seja uma pessoa boa, assim, sabe? Uma pessoa que quer o bem. Não de forma, assim... só, tipo, ideológica ou de forma meio inocente, mas sim uma pessoa que quer se dedicar a algo que seja bom. Se ela tiver num TEDx, assim, hoje quando eu vejo uma pessoa que participou de um TEDx, seja como atendi ou organizando, tipo, ela ganha vários pontinhos, assim, sabe? E eu acho que isso eu levo pra minha vida profissional.
sinto que, cara, eu seria uma pessoa completamente diferente e óbvio, né, isso, mas assim, que não teria experiências tão positivas e que não teria conseguido trazer para iniciativas que eu faço hoje dentro da minha própria empresa, que tem um pouco disso, assim, que misturem um pouco desse molho que o TEDx trouxe, assim. Nossa. Gui, obrigado pela conversa. Acho que é sempre bom a gente conversar sobre essa história que começou com nós dois conversando sobre isso. A câmera é tua para um recado final para as pessoas. Bom, cara, eu acho que para as pessoas que nunca participaram de um evento TEDx, seja ele qual for, busquem se envolver de alguma forma. Para uma pessoa que nunca foi voluntária para nada, eu lembro muito do Humberto fazendo isso comigo na época, assim, em que foi lá no centro acadêmico, em que um dia num tweet, assim, tipo, ele tava falando sobre a pessoa que ia vir no próximo evento do centro acadêmico, e eu falei assim, vocês deviam trazer tal pessoa. E aí você me respondeu assim, cara, então por que você não entra e ajuda a trazer a tal pessoa? Daí eu lembro que isso me bateu muito uma iniciativa, assim. E, tipo, a gente reclama sobre tanta coisa, né? E acha que muitas coisas deveriam ser diferentes, assim. E eu acho que o TEDx Blumenau, ele não só é uma oportunidade para as pessoas que querem fazer algo diferente, participarem de algo diferente, fazerem algo diferente, mas sim para quem quer mudar um pouco da forma como pensa sobre as coisas, atender a um desses eventos e ouvir coisas diferentes que a gente precisa muito, né? No mundo em que a gente vive, se questionar sobre a forma como a gente foi ensinado a pensar sobre certas coisas ou a forma como a gente foi ensinado a trabalhar nas coisas. E eu acho que o TEDx é uma grande escola para quem participa. Nunca ouvi ninguém sair de um evento desse e falar que não gostou ou que acha que, sei lá, perdeu tempo. Então, doe o seu tempo para algo que vai valer a pena. O TEDx Blumenau acho que é uma dessas grandes coisas.